Olá, sou Lúcia Yang. O tema de hoje, offshore, né, que está super em voga aí para tratarmos. O que a gente pode falar dessa figura jurídica? Que quanto maior a carga existente em determinados países, claro que vai ser maior o interesse das empresas e também de pessoas físicas em fazer investimentos no exterior. Hoje nós contamos aí com mais de 90 tributos aqui no Brasil, carga tributária super alta, o que dificulta muita burocracia. E também outros critérios que levam a pessoa a investir no exterior em face de ter uma estabilidade econômica, estabilidade política, algumas formas de isenções fiscais, de tributos reduzidos também, segurança, sigilo principalmente, privacidade nos negócios, toda uma liberdade de câmbio, a economia de alguns custos administrativos, enfim, algumas formas de financiamentos também benéficas, talvez com juros mais em conta. Tudo isso seja um atrativo para que empresas brasileiras ou pessoas físicas queiram abrir empresas lá fora do país. Então, essas áreas privilegiadas, enfim, em várias partes do mundo, que as pessoas chamam de tax haven, também chamados e conhecidos como paraísos fiscais. E essas sociedades são classificadas também como zonas livres e que tem o nome que é utilizado como um termo em inglês de offshore companies. Ou seja, offshore se aplica a uma sociedade que está fora das fronteiras do país. Então, uma offshore, né, podemos dizer que é uma empresa, uma companhia, uma entidade que é situada fora do país, que está sujeita a um regime legal diferente, extraterritorial, em relação àquele país de domicílio dos seus associados. E a expressão é utilizada dessas empresas constituídas em paraísos fiscais, que são esses locais que gozam de determinados privilégios tributários, como tributos reduzidos, mas em especial o sigilo das informações. E isso se tornou muito possível em relação a adotarem políticas de isenção fiscal com o objetivo de atração de investimentos de capitais estrangeiros. Aqui na América Latina, nós temos como conhecido o Uruguai, né, o típico desta utilidade de política. Nos Estados Unidos, nós temos também as consideradas LLC, que constam lá, constituídas no estado de Delaware, e que podem operar como offshore companies, com benefícios fiscais, desde que se façam negociações no exterior. Então, é incorreto, é crime? Não é. Então, mas desde que tenha-se como regra básica de tudo, contabilidade, transparência, não seja uma operação simulada ou dissimulada, pode ser usado como um planejamento mesmo, e não é pecado nenhum escolher um país que tribute menos, que tenha menos burocracia, mas não que isso tem que tomar cuidados, observar antes de constituir uma offshore, que o valor do capital mínimo autorizado esteja integralizado, que um número de administradores que seja exigido e a possibilidade de ter diretores residentes no território, fora do território, a viabilidade de emissão de ações ao portador, ou seja, que sejam transmissíveis na simples entrega, sem exigência de uma identificação do proprietário, nem da transferência formal através de um documento por escrito. Colocar quais são os limites de responsabilidade dos sócios, dos acionistas. E, é claro, nós temos aí até legislações que estabelecem obrigatoriedades de informar valores de investimentos, de bens que a pessoa tem no exterior. Tem a regra ainda que tem que ser aplicada para essas empresas, entre empresa brasileira e offshore, que é previsto no chamado transfer price, ou seja, todo um regramento de tributação com países com essa tributação favorecida. Enfim, tem
previsão para ter toda essa transparência, cadastros, tudo que é para ter uma convenção entre os países de uma assistência mútua, administrativa e também em matéria tributária. Ou seja, benefícios, tem o UBO, Ultimate Beneficial Owner, que está previsto na Instrução Normativa 1863 de 2018, artigo 8º, que traz de determinadas ratificações que foram feitas. E vamos trazer assim alguns benefícios dessa offshore e desvantagens. Benefícios: sigilo das informações dos acionistas, dos diretores, a isenção de alguns tributos para lucros que não auferidos no local de residência ou estabelecimento, baixos custos de manutenção, não há tributos sobre mais-valia ou ganho de capital, o que é uma grande vantagem. E entre desvantagens, posso citar um custo, investimento para manter essa estrutura no exterior, uma necessidade de dinheiro rápido no Brasil, dependendo, né, do tamanho dessa estrutura fora que queira ser montado, uma alta burocracia a ser seguida, como por exemplo declarações de pessoa física perante Banco Central, UBO, entre outros, mas que pode ser muito utilizado a título de um planejamento quando as empresas estão determinadas a planejar em relação a acontecimentos sucessórios após a morte. E é claro, né, tem sistema jurídico todo que estabelece toda uma infraestrutura já prevista, ou seja, existe legislação prevendo, amparando, dando uma licitude dessas operações. O grande problema é que brasileiro, nós sabemos como que age, que muitas vezes age por vias tortuosas e quer usar o direito para fins de uma evasão fiscal, o que é totalmente ilícito, é totalmente contrário à elisão, que é o planejamento em si. Então é esse cuidado que nós temos que ter. Ter a contabilidade transparente, legal, aberta, transparente, seguindo sempre em compliance com quem estabelece a legislação, sem desvirtuar, sem desvios, né, sem nada de sonegações ou omissões. E seguindo as regras aí do transfer price, ok? Grande abraço, espero ter auxiliado. Até a próxima.